12 de novembro de 2025, nesta quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São Josafá, bispo e mártir. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Quarta-feira, quartou. Obrigado pela sua presença junto de mim nesse programa. Uma alegria caminharmos juntos, ouvirmos a palavra de Deus, meditar sobre a palavra em nossa vida. Iniciemos esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos, antes de nós proclamarmos a palavra e meditarmos sobre ela, hoje nós celebramos São Josafá, muito importante passarmos pela vida do santo, né? São Josafá é também conhecido como Isidório, né? Isidoro de Kiev, e foi uma importante figura religiosa da Igreja Greco-Católica Ucraniana. Ele é venerado como bispo, mártir e santo. São Josafá viveu entre os séculos XVI e XVII, um período bem turbulento da história religiosa europeia. Alguns fatos importantes que marcaram o testemunho de São Josafá para a Igreja. Ele nasceu no ano de 1580, lá numa região da Ucrânia. Nós sabemos atuais territórios russos, né? Sabemos que esse território de São Josafá hoje é um território que está lá em guerra, né? E ele pertencia a uma família de tradição ortodoxa, recebeu educação religiosa sólida, se dedicou desde jovem ao estudo das escrituras, a patrística, pois ele ingressa no mosteiro de Santo Antônio de Kiev, onde ele aprofundou a sua formação monástica. Foi ordenado, né? Ele foi ordenado sacerdote e posteriormente elevado a bispo no ano de 1617, né? E depois nós vemos que São Josafá deixou um legado espiritual muito grande, tá? Sobretudo a questão do diálogo interreligioso, a busca da unidade cristã, né? Também um exemplo de coragem e martírio em defesa da fé católica, né? Então a sua vida exemplifica os conflitos religiosos da época moderna e a dedicação ao ideal da unidade na fé cristã. Pois ele vai ser martirizado, né, em Polotsk, e mais ou menos nessa localidade, né? E depois posteriormente beatificado e canonizado. Ele é reconhecido como padroeiro da Igreja Greco-Católica Ucraniana, considerado símbolo da unidade ecumênica entre as tradições cristãs, né? Então, nós vemos que ele viveu numa época de conflitos, né? Entre a hierarquia ortodoxa, que o considerou um traidor, né? Enfrentou forte resistência dos setores ortodoxos, das autoridades locais, né? Não aceitavam essa questão de união, de ecumenismo, e ele foi martirizado em situações violentas. Então, São Josafá é um grande exemplo de persistência na fé e de promoção da unidade. A gente vê na igreja, minha gente, que tem setores dentro da igreja, sobretudo do clero, que é contrário ao ecumenismo. Nós vemos que esse santo de hoje, ele dá a vida pela unidade. Chega a ser martirizado, né? Gente, a unidade, ela é desejo de Deus, né? O próprio Cristo, no Evangelho de João, diz na sua oração sacerdotal: Pai,
que eles sejam um como nós somos um. Então é desejo de Deus a unidade. Só que, como diz minha mãe, né, na sua sabedoria, sempre diz, 2 bicudos não se beijam, né? É verdade, a gente precisa entrar na humildade, né? Ambos os lados têm que estar na humildade para poder conseguir promover a unidade, como é a vontade de Deus. Enquanto cada um ficar no seu lado e não querendo humildemente se aproximar, não vai acontecer a unidade, né? E é vontade de Deus, né, gente? Então, é claro, a gente tem que ter convicção do que nós cremos, nós temos que ter convicção. Mas para se aproximar de alguém que pensa diferente, nós precisamos pensar no que é comum, né? Esse é o ponto de partida do ecumenismo. Então, hoje pensamos na intercessão de São Josafá, que interceda pela igreja, que vive sérias tensões até mesmo internamente, né? Pessoas que congregam a mesma fé. Hoje em dia nós vemos tantas discussões, né? Esse documento do Papa que saiu aí, que fala sobre os títulos de Maria. Quanta confusão, gente. Quanta confusão. Sabe, o objetivo, né, do Papa é simplesmente promover a unidade, né? Ou seja, é priorizado algo hoje que talvez não era priorizado antes, né? Então a gente tem que fazer uma leitura conjuntural da visão papal, né? Honesta, né? Tem gente que quer ficar preso no passado. Escuta a voz da igreja. Quem caminha junto com a igreja não erra, gente. Não erra, né? Pensamos hoje em intercessão de São Josafá pela nossa igreja. Muito bem. Então vamos proclamar a palavra de hoje. Leitura do livro do Sabedoria, capítulo 6, versículos do 1 ao 11. Escutai, ó reis, e compreendei. Instruí-vos, governadores dos confins da terra. Prestai atenção, vós que dominais as multidões, e vos orgulhais do número de vossos súditos. Pois o poder vos foi dado pelo Senhor, e a soberania pelo Altíssimo. É Ele quem examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções. Apesar de estardes ao serviço do seu reino, não julgastes com retidão, nem observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. Por isso ele cairá de repente sobre vós de modo terrível, porque um julgamento implacável será feito sobre os pecadores, sobre os poderosos. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. O Senhor de todos não recuará diante de ninguém, nem se deixará impressionar pela grandeza, porque o pequeno e o grande foi Ele quem o fez, e a sua providência é a mesma para com todos. Mas para os poderosos o julgamento será severo. A vós, pois, governantes, dirigem-se as minhas palavras, para que aprendais a sabedoria e não venhais a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, e os que as aprenderem vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, estamos acompanhando o livro da sabedoria desde segunda-feira, né? O livro da sabedoria, escrito provavelmente entre os séculos II e I antes de Cristo, é uma obra sapiencial que dialoga com o pensamento grego, enquanto mantém a fidelidade à fé judaica.
A autoria deste livro é atribuída tradicionalmente ao rei Salomão, embora tenha sido composto bem depois de Salomão, né? Então, século II e I é bem depois de Salomão. Provavelmente foi composta em Alexandria, que era uma das cidades mais importantes da época, né? E esse trecho marca uma transição importante na obra. Após as reflexões sobre a imortalidade e sobre a sabedoria como dom divino, agora o autor ele dirige-se especificamente aos reis e aos governantes, alertando-os sobre sua responsabilidade diante de Deus e convidando-os à busca da sabedoria como um caminho de salvação e retidão. Olha só, versículo 1. Ouvi, pois, ó reis, e compreendei. Aprendei, juízes das extremidades da terra. Olha só. É um texto bastante... uma evocação aqui, né? O termo reis e juízes das extremidades da terra não se refere apenas a monarcas literais, mas a todos aqueles que exercem poder e autoridade. Aprendei, matete, no grego. Isso significa o quê? Implica em discipulado, uma mudança de mentalidade e comportamento. Então, a repetição dos verbos que mostram um pedido de compreensão, ouvir, compreender, aprender. Então, aqui nós vemos que enfatiza a urgência, a necessidade de conversão intelectual e espiritual. Então, mesmo como ele está falando de reis, de juízes, ele está falando para nós também, minha gente, que exercemos algum cargo de liderança. Um padre, um patrão, um encarregado de um setor, um pai, uma mãe de família, um estudante diante dos seus estudos, é um líder, né? Então é para nós. Depois, escutai vós que tendes poder sobre multidões, porque o vosso poder vos foi dado pelo Senhor, a vossa autoridade foi dada pelo Altíssimo. Então, ele diz que o poder não é propriedade das pessoas que o recebem, mas é concessão divina. Olha, minha gente, se todo mundo entendesse isso, as pessoas exerceriam suas funções com mais humildade, sabe? A gente vê na igreja, por exemplo, você conhece as pessoas, tem gente que está ali quietinho, aí você dá a função, por exemplo, de coordenador de pastoral para uma pessoa ou outra. Nossa, a pessoa se transforma, né? Se transforma em alguém horrível, sabe? Um poder tão banal, um poder tão, sabe? Um bobo. Eu acho que o poder eclesiástico é um poder tão insignificante. Estou falando como padre. Por quê? Porque hoje eu estou aqui, amanhã não estou mais, gente. Tudo vai ficar por aqui, as pessoas vão permanecer. O padre, por exemplo, vai embora. Tudo fica aqui. Para que brigar pelo poder? Para que brigar por cargos? Para que brigar por coisas? Se nada de fato é nosso. Nada é nosso. É tudo de Deus. E foi recebido por Ele, né? Interessante isso, né? Depois, nós vemos o versículo do 2 ao 3, né? A teologia apresentada opõe-se ao conceito pagão de poder absoluto e autossuficiente, né? Então não há autonomia real dos reis, segundo o texto de sabedoria. Eles são delegados de Deus. Olha só. Deus examinará as vossas obras e penetrará os vossos pensamentos. Né? Então, quem exerce um poder, por menor que seja, exerça bem exercido, faça bem feito. Por quê?
Porque não basta aparentar justiça, né? Os pensamentos mais secretos, eles são conhecidos por Deus. Deus olha todas as nossas ações. Interessante, né? Interessante. O versículo 4. Pois, sendo ministros de seu reino, não julgasses retamente, nem guardasses a lei, nem procedesses segundo os desígnios de Deus. Então, quando ele fala ministros de seu reino, ele reforma aqui o caráter subordinado da autoridade dos reis. Ministros do reino são os reis. Ou seja, ministros é uma palavra que supõe serviço. Interessante, né? Então aqui, qualquer autoridade, por máxima que seja, que é a figura de um rei, ainda assim ele é ministro do reino. Acima de Deus não há ninguém. Bonito isso, né? Aí depois tem as acusações, a acusação é tripla. A falha no julgamento justo, no cumprimento da lei e no seguimento dos desígnios de Deus. Né? Então esse trecho provavelmente alude aos soberanos helenísticos, né? Os reis gregos que negligenciavam a justiça social, oprimiam os pobres. Nada passa despercebido de Deus. Interessante. Terrível e rapidamente ele vos aparecerá, porque juízo severíssimo é feito àqueles que governam. Então, terrível e rapidamente. Isso sugere que a inesperabilidade do julgamento de Deus, né, gente? Aqui é uma alusão escatológica, ou seja, quanto maior o poder, maior será a condenação pelo seu abuso. Uma pergunta para mim e para você: nós temos exercido o poder segundo o coração de Deus? Né? Eu, como padre, claro que a gente tem os pecados da gente, as impaciências, né? Mas eu procuro na minha atividade pastoral, sempre governar, pastorear de maneira colegial. Hoje, a linguagem, desde o Papa Francisco, né? A linguagem é sinodal, né? Que é a mesma coisa. Tem que trabalhar junto, tem que caminhar junto, tem que... Por quê? Porque o projeto não é nosso, é de Deus, né, gente? A igreja não é nossa, é de Deus. Como eu acabei de falar, os padres passam, as pessoas passam, o coordenador muda, a gente pastoral muda, né? Achei muito interessante. Eu fui celebrar na minha paróquia de origem, em agosto, que é em Jundiaí, né? A minha paróquia de origem em São Roque. E eu fui no Tríduo de São Roque. Depois de muito tempo, de anos, eu retornei para celebrar lá, né? Fazia muito tempo que eu não ia lá. E eu fui lá celebrar. Achei muito interessante que eu vi muita gente diferente. Como que muda? As pessoas mudam rápido, né? O público muda, as pessoas envelhecem, umas morrem, né? Outras mudam de casa e mudam de paróquia, outros... E a vida é assim. E nós precisamos aprender que nós também passamos, não são só os outros que passam. Nós passamos também. Por que se apegar a poder? É uma vaidade, é uma coisa... como diz o livro de Eclesiastes, né? É fumaça. Fumaça das fumaças. Passa, some, desaparece. Não é? Muito bem. O versículo 7, 8, pois vai dizer: pois o Senhor soberano não displicerá pessoa alguma, nem se impressionará com grandeza, porque o pequeno e o grande por ele foram feitos igualmente, e ele igualmente cuida de todos. Ou seja, para Deus não há acepção de pessoas. Nós que ficamos fazendo diferença das pessoas.
tratam os ricos de maneira cordial, honrosa. Tratam os pobres de maneira sorrateira, grosseira, né? Ora, mas por olhar de Deus, não tem diferença ricos e pobres, brancos e pretos, né? Não tem diferença. Entenderam, gente? Né? É muito bonita essa parte. Eu vou até ler de novo, né? O Senhor não vai diferenciar pessoa alguma, nem se impressionará com a grandeza, porque o pequeno e o grande foi por ele feitos. Às vezes nós ficamos admirados com grandeza, pela riqueza, pela majestade de pessoas. Olha, todas vieram do mesmo pó e voltarão para o mesmo pó. Dá para entender, né? Então, minha gente, por que é importante isso nesse texto do livro da sabedoria? Mais uma vez, nós estamos no século II e I antes de Cristo. Dessa época histórica, para o Império Grego, para a tradição grega, existiam os chamados deuses. Então, os reis eram como se fossem deuses, para a gente poder entender. E aqui o texto está denunciando isso. É tudo carne como nós, é tudo podridão como nós, não tem nada de melhor, não é divindade, Deus só há um soberano. E aí no versículo 8 está dizendo, mas para os poderosos é preparada uma tribulação maior. Essa palavra é forte. É uma palavra forte. Ou seja, por que para o soberano será preparada uma tribulação maior? É aquela frase que depois Jesus vai pegar, né? Quem mais foi dado, mais será cobrado. Né? Então, depois no versículo 10, pois os que guardaram santamente as coisas santas serão santos, e os que aprenderam essas coisas encontrarão defesa nelas. Né? Um texto muito bonito. Depois o versículo 11, desejais, portanto, a sabedoria, e ela vos será concedida. Amai-a e sereis enobrecidos. Né? Então, minha gente, esse texto de hoje ecoa com força na atualidade, onde nós vemos os líderes políticos, empresariais, como também religiosos, frequentemente que exercem poder sem prestar contas, né? Nós vemos pessoas que ficam idolatrando autoridades religiosas, padres, artistas. E a palavra de hoje é uma denúncia. É uma denúncia. Cuidado para não transformar um ser humano num ídolo. E você não se transformar em idólatra. Né? Nós vemos na cultura contemporânea, frequentemente, líderes religiosos, como também políticos, sendo idolatrados, influenciadores digitais. É um alerta que a palavra de hoje está nos falando. Alerta. Agora, por exemplo, tem gente, por exemplo, que fica idolatrando padres, né? Eu gravo esse material, por exemplo, de reflexão, sempre da primeira leitura, para diferenciar um pouco. Mas tem gente, por exemplo, que é ovelha do meu rebanho que não me escuta. Escuta o padre midiático, o padre influenciador. Então, a gente vê um pouco de confusão no mundo de hoje, né? Confusão. A grande crítica da igreja hoje, sobretudo no Brasil, né?
influenciadores se colocando o povo contra os seus próprios bispos, e as pessoas caindo e criticando os bispos, influenciadores criticando o Papa, e as pessoas vão atrás e comentam como, sabe, umas coisas que não dá para acreditar, gente. Não dá para acreditar, né? Então, o livro da sabedoria, esse capítulo de hoje, ele permanece profundamente relevante, porque ele aborda uma questão eterna. O que faz legítimo o exercício do poder? É uma pergunta. Para esse autor antigo, do livro da sabedoria, e também para nós hoje, o poder não é autossuficiente. Ele é concessão divina, com responsabilidade prestível. Não há acepção diante de Deus, nenhuma grandeza terrena anula aquilo que é um bem espiritual. Nossa, que palavra maravilhosa. A justiça, ela não é negociável. A justiça é um valor. Então, governar significa servir aos pequenos, não aos grandes. Proteger os fracos, não os fortes. Então, reflitamos sobre isso. Essa palavra bonita hoje, que é uma denúncia mais social, vamos dizer assim, né? Para nós refletirmos, né? Para a nossa vida pessoal, familiar, social. Muito bem, queridos. Então, vamos encerrar essa nossa reflexão de agora. Eu desejo a vocês uma excelente quarta-feira, com muita paz, saúde. Se você exerce esse poder dado por Deus em alguma esfera da sua vida familiar, pessoal, profissional, exerça com humildade, com docilidade. Estejamos sempre na vontade de Deus, gente. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.